Esta é a ZYM 428 Rádio Comunitária Caiense, transmitindo na frequência de 87.5 MHz, a primeira do dial. RCC, o canal de comunicação de São Sebastião do Caí. Hora certa, Ótica Simone. 17h11. RCC. Na luta contra o câncer, a CAPC é a voz da esperança e o abraço solidário é a voz que transforma vidas. Juntos somos imparáveis. Una-se a nós e faça parte desta corrente de amor e superação. A CAPC. Olá, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e ao vivo pelo FM 87.5 FM. É com muita alegria que damos início a CAP pela Vida, o programa da Associação Caiense de Apoio e Prevenção ao Câncer. Esse é um momento muito especial para nós porque estamos inaugurando um espaço que queremos que seja de informação, prevenção, acolhimento e principalmente de aproximação com a nossa comunidade. A partir de hoje queremos trazer para vocês assuntos importantes relacionados à saúde, prevenção, qualidade de vida e também apresentar um pouco mais do trabalho que a CAP desenvolve aqui em São Sebastião do Caí e para a comunidade caiense. E para começar esse primeiro programa, nós teremos uma conversa muito especial. Primeiro vamos conhecer um pouco mais sobre a associação, seus projetos, suas ações e tudo aquilo que vem sendo realizado em benefício das pessoas que enfrentam o câncer. E depois teremos a presença de um convidado muito especial, o Dr. Túlio Farret, que é médico, mastologista e ginecologista que está conosco para um bate-papo sobre a saúde da mulher, prevenção e câncer. Então, fique com a gente porque está começando a CAP pela Vida. E para começar, eu quero convidar para a conversa a presidente da CAP, Andrelise Hermann. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Andrelise. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, Tarcísio, nosso vice-presidente. Quero agradecer ao Dr. Túlio de estar aqui, de ter aceitado o nosso convite, de estar aqui presente, mas esse dia tão importante, né, que é nosso primeiro programa de rádio. E gostaria também de agradecer a todos os membros da CAP, e principalmente todos os engajados que estiveram ajudando para com que hoje estamos aqui para com que seja esse sonho realizado, esse projeto, né, juntamente com o Dr. Túlio aqui, seja bem-vindo, Dr. Túlio, a mais um programa, o primeiro programa da CAP. Eu que agradeço o convite, tá? Uma honra aqui poder participar do primeiro programa. É sempre bom poder participar, ajudar, auxiliar no que for preciso e no que for possível. A gente vai estar sempre à disposição. Obrigado. A CAP, que é a Associação Caiense de Apoio e Prevenção ao Câncer, é uma entidade sem fins lucrativos que nasceu em 13 de dezembro de 2022. Então, a Andrelise vai responder para a gente como é que nasceu a CAP, a associação que hoje é a CAP. Bom, ela surgiu, né, de uma motivação, né, para quem não sabe, eu tive um câncer de mama com 38 anos e eu perdi a minha mãe também com câncer de mama com 38 anos. E isso me fez repensar e ao longo do tempo, naquela época, quando ela teve o câncer, muitas pessoas ajudaram nós, pessoas que eu nem conhecia, né? Então, hoje, eu venho fazendo esse trabalho, não só eu, como nós temos
foi fundado, né, a associação, e a CAP hoje vem para fazer o acolhimento de todos esses pacientes oncológicos, né? Certo. Qual o principal objetivo da CAPC hoje? É acolher os pacientes oncológicos, né, e suas famílias. Quais são atualmente os principais projetos e ações desenvolvidos pela CAPC? Bom, a gente tem vários projetos, né, Tarcísio? O primeiro projeto que a gente tem é a Fisio do Bem, que são profissionais fisioterapeutas que adotam, né, um paciente oncológico. Nós temos a nossa psicóloga, que é um projeto também, que é uma psicóloga que faz todo um trabalho voluntário também, que vai nas casas e que, principalmente, né, não só as pessoas que estão fazendo tratamento oncológico, mas também os seus familiares. Nós temos o projeto também com a nutricionista, né, que ela também faz esse acompanhamento. Temos o projeto do Sicredi, né, que hoje a gente tem aí parceria também com a Unimed lá, né, de saúde para todos. Tanto é que o Dr. Túlio é um médico que faz essa parte do atendimento e consultas ginecológicas. Muito obrigado, Dr. Túlio, por ter esse carinho com nós. E temos também um outro projeto, que é o Projeto Rosas, que são mulheres que fazem artesanatos, né, e se reúnem para se unirem, né, ter esse apoio quanto ao artesanato. Qual é a importância dos voluntários para que esse trabalho aconteça, Andrelise? Bom, se não fosse, né, os voluntários, a CAP não existiria. Então, assim, por isso que a gente reforça sempre, né, com que as pessoas venham fazer parte da CAP, para com que quanto mais pessoas fazerem parte, mais a gente possa, né, se unir. Nós temos uma mensalidade de R$120, que é anual, né, e eles possam nos ajudar para com que a gente possa ter esse valor e ter as nossas despesas que a gente tem pagamento, né. Existem pessoas da comunidade que ajudam a associação de diferentes maneiras? Sim, nós temos vários parceiros também que nos ajudam, né? E como eu acabei de falar, a gente tem nossos associados que também nos ajudam, os nossos membros, né, da diretoria. Então, assim, é uma rede de solidariedade. Além do atendimento ao paciente da CAPC, também trabalha com a prevenção, porque essa parte é tão importante. Porque a gente acredita muito que o diagnóstico precoce salva vidas. Para finalizar essa primeira conversa, o que você gostaria de dizer para uma pessoa que está passando por um diagnóstico de câncer e talvez esteja se sentindo sozinha ou sem saber onde procurar ajuda? Bom, venha fazer parte da CAP, né? Nós estamos fazendo aí o levantamento, fizemos o cadastro, né? E a gente está aí para acolher, porque assim como eu fui acolhida, gostaria muito que também fosse acolhida, né? Porque a gente sabe muito bem, eu tive câncer de mama, fiz 8 sessões de quimioterapia, 35 sessões de rádio, então assim, eu sei muito bem o que é a dificuldade, né? Não só a pessoa que está passando por um câncer, e sim os familiares, né? Por isso, devido aos nossos projetos que nós temos, né, vem de encontro a ajudar essas pessoas que estão passando por tratamento oncológico. Certo. Que bonito poder começar o nosso programa justamente falando sobre isso. Ninguém deveria enfrentar um momento tão difícil sozinho. A CAPC existe também para mostrar que existe a rede de apoio e que a informação e o acolhimento fazem a diferença. Muito obrigado, Andrelise, por estar conosco nesse primeiro programa, né, e conversar com a gente nessa primeira ocasião aí do nosso primeiro programa. Eu que agradeço muito a vocês, a diretoria principalmente, né? A você, Tarcísio, que é o nosso parceiro, nosso vice-presidente, que sempre nos acolheu aqui, fazendo todo esse trabalho voluntário também. Agradeço ao doutor Túlio de novo, devido, né, à presença dele, que é muito importante. Estou muito emocionada e alegre. Eu gostaria também de agradecer a nossa assessora de imprensa, a Ana, porque também ela é engajada, e vários outros membros da diretoria
também a diretoria da RCC, que é um dos parceiros nossos. Então, assim, e todos os ouvintes, né, que vêm fazer parte da CAP, que a CAP, ela venha para fazer a diferença na vida de muitas pessoas que estão passando por tratamento oncológico. Com certeza. E agora vamos entrar em um assunto que interessa a todas as mulheres e também aos homens, que têm mulheres importantes em suas vidas. Prevenção. Porque quando falamos em câncer, muitas vezes as pessoas pensam imediatamente em tratamento, mas existe algo que vem antes disso. Conhecer o próprio corpo, fazer o acompanhamento médico e buscar informação. E para conversar conosco sobre esse assunto, recebemos hoje o Dr. Túlio Farret, médico mastologista, ginecologista e um grande parceiro da CAPC. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa A CAPC pela Vida. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês aí para a gente bater esse papo e poder auxiliar os ouvintes e, enfim, quem estiver interessado em obter um pouco mais de informação, que é o que também salva vidas, né? Com certeza. Para começar de uma maneira bem legal e tranquila, né, quem está ouvindo em casa hoje e acompanhando o nosso programa hoje, pessoal, né, então hoje a primeira pergunta é: o que faz o senhor escolher mastologia e ginecologia como área de atuação? Muito bem. É impossível para mim não mencionar a questão do fato de o meu pai também ser médico e ser ginecologista também. Então, claro que isso nos influencia na hora de decidir a profissão da gente. Isso nos influencia direta e indiretamente. Então, foi como um processo bastante natural, assim, o meu encaminhamento para a medicina e depois para a ginecologia. E então acabei optando por me diferenciar nesta área da mastologia, que foi uma área que me atraiu desde o início da ginecologia. Então eu fiz essa opção após terminar a minha formação de ginecologista em me especializar nessa área. Pude fazer estágios fora do Brasil, foram experiências bastante interessantes, que, enfim, enriqueceram a minha formação na área da mastologia e pôde me dar mais segurança e me dar a sensação de poder voltar para casa depois e ajudar as pessoas no lugar onde eu nasci, onde eu cresci, e agora posso exercer a minha profissão na plenitude dela, também pelo fato de eu ter as condições técnicas que são necessárias para que a gente possa fazer um tratamento que necessita de tecnologia de ponta, e a gente conseguir ter isso na nossa região e oferecer isso para a comunidade da nossa região, né? Bacana. Quando falamos em prevenção, qual é a principal mensagem que o senhor gostaria que toda mulher levasse para casa hoje? Falando de prevenção, a mensagem principal é a realização da mamografia após os 40 anos. Tá? Essa é a mensagem que a gente precisa levar para casa dos ouvintes, que a mamografia é o exame que salva vidas. Claro, a mamografia a gente chama de prevenção secundária, porque ela nos permite fazer um diagnóstico precoce, então oferecer um tratamento com uma maior possibilidade de cura. Mas é importante também a gente falar sobre prevenção primária, que são as medidas que a gente toma ao longo da vida que fazem com que a doença a nível populacional aconteça menos. E claro, isso atinge a gente quando a gente opta também por levar uma vida de acordo com esses hábitos que diminuem o nosso risco, não só em relação ao câncer de mama, mas o risco para uma série de doenças, como doenças cardiovasculares, entre outras. Então, levar uma vida mais saudável, alimentação balanceada, alimentação adequada, moderada, o mínimo consumo de álcool possível, prática de atividade física, tudo isso são fatores de risco que a gente chama de modificáveis. São coisas que a gente pode modificar, são riscos que a gente modifica ao longo da vida
e que fazem com que diminua a chance da gente vir a ter algum tipo de doença. Existem os fatores de risco que não são modificáveis, como, por exemplo, a nossa genética, a questão hereditária, a questão ambiental, aonde a gente vive, pode gerar uma predisposição maior a determinados tipos de doenças, e a parte oncológica não é diferente. Então, esses fatores de risco, eles não são modificáveis. Mas os fatores de risco modificáveis, esses sim a gente tem que se esforçar para que a gente possa diminuir o risco da gente vir a ter alguma dessas doenças. E aí o principal que a gente fala é isso, é uma alimentação adequada, a prática de exercícios físicos e o mínimo consumo de álcool possível. Existe uma idade certa para uma mulher começar a fazer o acompanhamento com o ginecologista? Sim, da parte ginecológica, o preventivo do colo do útero, ele começa antes da mamografia. Então, o Ministério da Saúde, os protocolos do Ministério da Saúde preconizam que, independente do início da atividade sexual, a mulher comece a fazer o preventivo do colo do útero com cerca de 25 anos. Tendo uma sequência anual de 2 a 3 exames normais anual, ela pode espaçar esse exame para 2 a 3 anos e fazer sempre de 2 em 2, de 3 em 3 anos. Isso em relação ao colo do útero. Em relação à mamografia, o preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que se inicia após os 40 anos. Então, isso deve ser realizado anualmente após os 40 anos. E se houver algum caso na família, em parentes de primeiro grau, mãe ou irmã, este exame ele deve começar 10 anos antes da idade que a pessoa da família tinha quando fez o diagnóstico. Exemplo, se a minha irmã teve um diagnóstico de câncer de mama com 45 anos, então eu não vou esperar para fazer a mamografia após os 40. Eu vou começar com 35 anos. Então é sempre 10 anos antes da idade do caso diagnosticado na família. Muito bem. Uma pergunta que não está aqui, que eu quero fazer pessoalmente para o senhor. Como se detecta o câncer no ânus? O câncer no ânus, ele não existe um exame de rotina que faça esse rastreamento em pessoas assintomáticas. Mas o câncer no ânus, ele vai depender do paciente apresentar algum tipo de sintoma. Esses sintomas podem ser prurido, ou seja, coceira no ânus, a presença de alguma mancha na pele, em torno do ânus, a presença de alguma lesão que não cicatriza, uma ferida que fique cronicamente ali, a presença de verrugas em torno do ânus pode aumentar o risco de vir a desenvolver alguma lesão. Então, o câncer no ânus, ele não existe um rastreamento. Então, vai depender do sintoma que o paciente pode vir a apresentar, e aí vai ser investigado de acordo com o sintoma que ele está apresentando. Uhum. Quais são os exames que fazem parte do acompanhamento da saúde da mulher e que frequência eles devem ser realizados? Perfeito. Então, em relação à saúde da mulher, entre esses 2 exames que eu mencionei em relação ao preventivo do colo do útero, que é o Papa Nicolau, que se começa em torno de 25 anos, a mamografia, então, que de forma geral se inicia aos 40 anos, e também os exames de laboratório de rotina, que é interessante que se faça em torno de 12 em 12 meses, 24 em 24 meses, anualmente ou bianualmente, que incluem um hemograma, uma glicemia de jejum, o perfil lipídico, então a análise do colesterol, a creatinina, um exame interessante para se avaliar o funcionamento do rim. Então, esses são os exames que seriam os mais básicos para a avaliação de uma paciente assintomática, ou seja, de uma pessoa que não sente nada. Então, seriam exames de rastreamento. O exame de rastreamento, esse é um conceito importante de a gente ter,
são exames que são feitos em toda a população, dentro desta faixa etária recomendada, em pessoas que não têm nenhum sintoma, em pessoas que não sentem nada. Então, por isso é chamado de exame de rastreamento, porque numa relação custo-benefício, ele se sobressai ao ver que vale a pena se fazer o exame, mesmo em pessoas que não sentem nenhum sintoma. Então, em relação à saúde da mulher, esses seriam os 3 principais, e vale a pena a gente falar ainda na colonoscopia após mais ou menos os 50 anos. Agora, vem se trazendo essa idade em relação à colonoscopia para mais para trás, em torno de 45 anos, para quem não tem história familiar. Então, a colonoscopia também faz parte dos exames de rastreamento, tanto para a mulher quanto para o homem. Uhum. E chegamos a um assunto muito importante dentro do trabalho da CAPC, que é o câncer de mama. O câncer de mama é ainda cercado por muitos medos e informações equivocadas. Quais são alguns principais mitos que o senhor escuta no consultório? Eu acho que o principal, assim, e é o que mais nos atrapalha, o que mais prejudica, e infelizmente a gente na internet acaba vendo isso a todo momento, tanto que muitas pacientes no consultório acabam nos questionando, ficando com medo, com receio de fazer a mamografia. Então a gente vai encontrar na internet uma série de bobagens falando que a mamografia causa câncer, a mamografia machuca a mama, enfim, uma série de coisas que não carregam nenhum tipo de fundamento científico, né? E que nos atrapalham, levando medo em relação a um exame que obviamente é seguro, é necessário e que salva vidas. Então, a gente tem um dado que é importante em relação à redução da mortalidade. A cada 100 mil mamografias que a gente faz, a gente salva a vida de em torno de 1.150 mulheres. Então, a gente vai conseguir fazer diagnósticos a cada 100 mil mamografias que a gente fizer, dos 50 aos 70 anos, que é a idade com maior incidência, a gente vai estar salvando em torno de 1.000 a 2.000 mulheres. Então, não há cabimento nenhum em a gente achar uma coisa dessas na internet, mas que a gente acaba convivendo, e a gente está lá para dizer que isso não, dentro da ciência, não existe nenhum fundamento para que a gente tema a realização desse exame. Sim, com certeza. O ultrassom nas mamas, quando ele é indicado e ele substitui a mamografia? Então, o ultrassom ele é um exame complementar à mamografia. Ele não substitui de forma alguma a realização da mamografia de rastreamento após os 40 anos. São exames que se complementam, tá? Mas ele não substitui a mamografia. Muitas pacientes às vezes sentem algum grau mesmo de desconforto para fazer o exame da mamografia e nos questionam se podem substituir, podem trocar a mamografia pela eco, e a gente sempre reforça que o exame de rastreamento, o exame que é feito nas pessoas que não sentem nada após os 40 anos, é a mamografia, e que a ecografia é um exame complementar. Muitas vezes na nossa prática médica, no nosso dia a dia, a gente já acaba pedindo os 2 exames junto, porque é muito frequente a gente ver um tipo de mama, que é a mama densa, ou uma mama heterogeneamente densa. Mas a mama densa, em algum grau, ela requer a complementação da ecografia. Então a gente acaba pedindo os 2 exames junto, principalmente nas mulheres mais jovens, que mais comumente têm a mama mais densa. Então a gente já acaba pedindo os 2 exames junto. Mas o exame de rastreamento após os 40 anos é a mamografia. Uhum. É importante a mulher conhecer as próprias mamas e o que ela deve observar. Sim, essa questão é importante porque envolve um pouco, a gente já pode até chamar de polêmica, um pouco da polêmica do autoexame, né? Por muito tempo se falou no autoexame como algo definitivo
onde acabava nele mesmo, coisa que hoje a gente sabe que não é verdade, né? O autoexame ele é importante porque ele permite que a mulher conheça o próprio corpo e ela saiba como é o corpo dela dentro de um estado de normalidade. Ela faz o exame, faz a mamografia, faz a eco quando necessário, ela é examinada pelo médico, e é importante que ela reconheça o corpo dela daquela forma, como o exame, o corpo dela no estado normal, para que quando apareça alguma alteração que ela mesma possa perceber no autoexame, ela possa procurar o médico e tirar a sua dúvida. Mas o autoexame, ele de forma nenhuma, ele substitui o exame de rastreamento após os 40 anos, que é a mamografia. Por que ele não substitui? Porque quando a gente faz o diagnóstico de um nódulo que já é palpável, a gente já chegou atrasado nesse diagnóstico. Então, a gente não quer fazer um diagnóstico de uma lesão que a gente palpa. A gente quer poder fazer um diagnóstico de uma lesão que nem a paciente, nem mesmo o médico consegue sentir no exame, que é uma alteração tão sutil e tão inicial que somente o exame de imagem vai detectar. Então, o exame, o autoexame, ele é importante, mas ele não substitui, porque a gente, quando detecta um nódulo no autoexame, a gente já chegou atrasado. Então, essa mensagem é importante. O autoexame, ele é fundamental, ele permite o autoconhecimento da mulher, conhecimento do próprio corpo, mas ele não pode substituir o exame de rastreamento. Uhum. Existe câncer de mama em mulheres jovens e quando uma mulher mais jovem deve ficar especialmente atenta? Sim, existe o câncer de mama antes dos 40 anos, ele não é a forma mais frequente, né? Mas ele pode acontecer. Tá? A gente tem uma peculiaridade em relação ao nosso estado, a região sul do Brasil, ele tem um índice maior de ocorrência do câncer em mulheres em idades mais jovens, em idades antes dos 40 anos. Então, no nosso estado tem essa tendência a uma ocorrência maior do câncer em idades mais jovens. Então, o que a mulher vai ter que perceber, primeira situação, é a história familiar, né? Se ela tiver algum diagnóstico de câncer de mama em familiares de primeiro grau, ela vai ter que começar a fazer esse exame de rastreamento antes, e aí vai ser conforme a idade dessa pessoa na família que fez o diagnóstico, e também ficar atenta a algum sintoma que ela possa apresentar na mama. Uma nodulação que ela mesma palpe, uma área avermelhada ou diferente na mama, o mamilo, se ele ficar retraído para dentro, a saída de algum tipo de secreção na mama, a palpação de algum linfonodo aumentado na axila que não regrida, que fique constantemente aumentado. Então, qualquer alteração que ela perceba na própria mama, ela deve procurar o ginecologista ou o mastologista para que ela possa tirar essa dúvida em relação ao achado que ela mesma fez, né? Uhum. Histórico familiar aumenta muito o risco quando uma mulher deve conversar com o médico sobre a possibilidade de ter uma predisposição genética. Então, quando há uma história familiar importante, né, mãe ou irmã, parentes de primeiro grau, ou algum homem na família que tenha tido câncer de mama, aumenta o risco de haver uma mutação genética que predispõe essa mulher a ter um risco muito grande de apresentar o câncer de mama ao longo da vida. Então, se ela tem essa história familiar importante, ela tem que buscar o mastologista para que ele possa orientar ela em relação a um estudo genético. Havendo essa mutação, ela tem um risco de 50% de ter o câncer de mama, ou seja, uma a cada duas que tem a mutação tem o câncer vai apresentar o câncer de mama ao longo da vida. Então, é importante que ela possa fazer esse teste genético, que ela tenha esse diagnóstico em mãos, né, havendo a presença de mutação genética, e aí vai se conversar, inclusive, sobre a realização de mastectomia profilática, a retirada das mamas de forma profilática, né, prevenindo, e a retirada dos ovários,
porque essa mutação genética aumenta o risco tanto no câncer do ovário quanto no câncer de mama. Tá? Então, é importante a gente poder dar essa orientação para paciente que tem essa história familiar muito forte. No entanto, a gente tem um dado estatístico que é bastante importante. A maioria dos cânceres de mama, ele não tem uma presença de familiar que tenha tido um diagnóstico de câncer de mama. Então, a maioria dos diagnósticos feitos, ele não vai ser seguido de um familiar que já tenha tido. Somente 10% dos cânceres de mama tem um fundo genético, ou seja, está relacionado à mutação genética. Então, somente 1 a cada 10 pacientes que têm o diagnóstico de câncer de mama vai ter essa mutação genética. Então, não é o mais frequente. A maioria das pessoas que têm o diagnóstico de câncer de mama, elas tiveram ao acaso. Foi uma situação de azar mesmo. Não vamos achar ninguém na família que tenha tido câncer de mama, não vai haver mutação genética e a gente não vai achar essa causa específica em relação àquele diagnóstico. Uhum. A gente também ouve muito falar que a alimentação, a atividade física e hábitos de vida podem influenciar na prevenção do câncer. Quanto os nossos hábitos de vida podem realmente influenciar no risco de desenvolver um câncer? Sim, isso a gente fala sobre a prevenção primária, né, como eu tinha falado antes, e isso deve começar desde muito cedo. A gente tem que tentar orientar nossas crianças em relação à importância de praticar atividade física. A gente precisa orientar muito em relação à alimentação. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu sou bem chato em relação ao que eles comem, porque isso é muito importante e este hábito ele vai ser levado para o resto da vida e isso vai aumentar os riscos relacionados a doenças, não só em relação ao câncer de mama. Então, os alimentos ultraprocessados, se sabem que aumenta o risco de câncer de mama, o consumo excessivo desses alimentos ultraprocessados, embutidos, o consumo excessivo de carne vermelha também pode aumentar risco de neoplasias. Então, uma série de cuidados que é importante a gente já ter desde cedo, né? São fundamentais para uma prevenção, né? Para que a gente possa fazer essa prevenção primária, que é fazer com que as doenças ocorram menos. A atividade física realmente ajuda na prevenção? Muito. Essa questão da atividade física, ela cada vez mais entra na orientação, não só em relação à prevenção, mas hoje ela já faz parte, ela é um dos pilares do tratamento. A gente já tem uma série de estudos que mostraram o quanto os pacientes que tiveram uma modificação no estilo de vida, o quanto esses pacientes que modificaram o estilo de vida, incluindo a atividade física e o controle intenso em relação ao peso, o quanto esses pacientes tiveram menos recidiva, o quanto a doença voltou menos nos pacientes que passaram a praticar atividade física e tiveram um controle rigoroso do peso. Então, isso não só é prevenção mais, isso também é tratamento. Então, cada vez mais nos pacientes que a gente trata oncologicamente, mais a gente vai cobrar em relação a isso, porque isso é um pilar fundamental em relação ao tratamento, não só do ponto de vista oncológico. Claro, a vida da pessoa ela é modificada para melhor sob vários aspectos, não só em relação ao tratamento. Mas existe esse dado objetivo. As pessoas vão ter menos recidivas praticando atividade física e controlando o peso de forma rigorosa. Uhum. Ana? Doutora, nós temos 2 casos aqui, né? A Andrelise, a mãe dela teve câncer de mama. E 2 irmãs dela tiveram câncer A de Andrelise mama. não chegou a fazer O teste genético ainda não. Eu tive com 33, tu comentou aqui que quem teve na família, as mulheres, 10 anos antes, precisam começar a fazer o acompanhamento. Sim. Né?
no meu caso não foi genético, ele foi o multifatorial que muito se fala, ou aquele azar, né, Exatamente. que aconteceu. Até quando eu cheguei no consultório, né, doutor Túlio, meu caso, ele era um câncer de mama em grau 3, com metástases já nos linfonodos axilares. A gente sabia que era grave, né, doutor? Até por ter 33 anos, chegar assim sem histórico familiar, fiz o painel genético, não deu mutação. E pode ser que tenha muitas mulheres ouvindo agora que está em tratamento, ou que está com alguma conhecida, alguma amiga, algum familiar que esteja passando pelo câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer. Quando a gente chega no consultório, doutor, quem recebe a notícia é um baque absurdo. É aquela frase que a gente diz assim, fiquei sem chão. Nesse momento a gente consegue entender o que é ficar sem chão. Sim. Mas para quem está do outro lado de lá, que é o profissional, que é o médico, dar essa notícia deve ser algo que mexe muito com cada história que passa no teu consultório, né, doutor? Mexe. Cada paciente tem, enfim, carrega uma história diferente e que nos atinge e nos toca de forma diferente. E de forma diferente também a gente se coloca no lugar das pacientes que a gente está tendo que dar esse tipo de diagnóstico. Às vezes a pessoa tem a mesma idade que a gente e está vivendo um momento semelhante a gente na vida. A gente pensa em filhos, a gente pensa nos pais, nas pessoas que a gente precisa cuidar. Então, de forma diferente, a gente se bota no lugar. Às vezes tem a idade de um familiar próximo, da mãe, de um pai, de um filho. Então, cada paciente ele atinge a gente de forma diferente e nunca é fácil, né? Por mais que isso aconteça, às vezes eu converso com amigos, enfim, familiares e explico que, olha, eu dou 2, 3, às vezes 4 notícias ruins numa semana. E por mais profissional que a gente seja, enfim, isso sempre nos toca e nos atinge de forma importante, assim, e a gente também profissionalmente tem que estar preparado para lidar com isso, para que isso também não atinja a nossa vida e de forma que isso nos pare, né? A gente precisa entender, a gente precisa sentir também para que a gente possa dar o que aquela pessoa precisa. Se a gente não sente, a gente não oferece o que aquela pessoa precisa. Mas isso também não pode interferir na nossa vida de forma que isso nos pare, né? Até porque o fato de a gente ter dado uma notícia ruim não quer dizer que no outro dia a gente não precisa dar outra. E a gente precisa estar tão bem quanto a gente estava na primeira notícia ruim que a gente deu na semana. A gente vai precisar estar bem para dar a segunda, a terceira, ou quantas vezes isso for necessário, sem que a gente perca a humanidade, a qualidade da informação que a gente vai dar. Então, isso é importante que a gente pense, que a gente esteja sempre preparado para que a gente possa fazer isso da melhor forma. Até porque a humanidade não está nos livros, né? Ou está? Ela não está. Entre a teoria e a prática existe muitas vezes um abismo muito grande. Ela não está. Mas eu lembro sempre da aula de um professor de oncologia que a gente tinha na PUC, e ele explicava, ele tinha uma aula muito boa, que era como dar uma má notícia. Então, a gente acha que não existe, né, isso, mas existe. A aula dele era exatamente esse o nome, como dar uma má notícia. E algumas pessoas talvez realmente já nasçam sabendo isso de uma forma empírica. Ela nasceu assim. Algumas pessoas têm mais talento para ouvir as outras, para poder falar com as outras. As pessoas se comunicam melhor, elas têm mais empatia, mas algumas não. E mesmo as que não têm essa habilidade, elas às vezes escolheram ter essa profissão. Para as pessoas que não têm essa habilidade, existe uma técnica, e está lá escrito no livro como a gente tem que fazer isso. Então, interessante, eu não tinha noção disso. Existe, e então quem não nasceu sabendo tem que estudar, porque isso é importante. E ele é como se fizesse também parte do tratamento, porque a maneira como a gente vai passar isso para o paciente
é a maneira como ele vai entrar naquele momento. E a maneira como ele vai entrar naquele momento pode atrapalhar ele durante o tratamento. Ele pode se sentir perdido. Então, é importante a gente fazer isso da forma correta para que isso não atrapalhe. Pelo contrário, para que isso traga a pessoa para o tratamento dela, para que isso envolva ela da maneira correta e na medida certa em relação ao tratamento dela mesma. Então, isso é importante e tem como estudar. E as notícias boas também vêm, né, doutora? Até porque acho que a medicina está avançada. Eu sei que cada caso é um caso, cada situação é diferente. Às vezes a gente escuta dizendo assim, minha tia teve o mesmo câncer que tu. E a gente sabe que são diferentes. São câncer de mama, dependendo do grau, tudo. A gente sabe que tem toda uma parte Sim. interessante aí até do Sim. câncer de mama. Mas as notícias boas, elas vêm, porque eu acredito que a medicina está avançada e tem grandes chances de cura. A gente fala muito sobre prevenção, diagnóstico precoce, a gente sabe da importância disso, tanto que a gente está conversando aqui. Mas há casos que você pega situações graves e que a pessoa está aí, né? Ela saiu daquela estatística de... Felizmente, a maioria das pessoas que a gente diagnostica, a gente cura. E isso é muito importante e talvez há não muito tempo atrás isso não foi assim. E por isso o estigma tão grande em relação à doença, né, em relação ao câncer. Inclusive as pessoas, há algumas décadas atrás, vinham a falecer sem sequer saber do que elas tinham falecido. Isso era uma coisa extremamente comum. As pessoas não tinham acesso à saúde, moravam longe de grandes centros, e essas pessoas muitas vezes morriam e os familiares não tinham sequer o conhecimento da causa. E hoje em dia, ainda bem, isso é muito diferente. Então, em relação ao câncer de mama, principalmente, a maioria das pessoas a gente cura. Quem a gente não cura, a gente controla. E controla por muito tempo. E vão ter sim casos que a gente não vai conseguir curar, a gente vai ter dificuldade para controlar, mas confortar a gente sempre vai conseguir. E isso também é muitíssimo importante. E isso também faz parte do tratamento, e isso também se aprende, e hoje existe inclusive especialidades relacionadas a esse tipo de cuidado. Então, a gente sempre tem algo a oferecer para o paciente que tem algum tipo de doença, seja ela curável, seja ela controlável ou não. Doutor, uma pergunta. A imunidade impacta quando o paciente oncológico vai fazer seu tratamento? A imunidade, ela impacta. Ela impacta não só em relação ao momento do tratamento. O câncer em si, ele é uma doença relacionada à imunidade. É um momento em que a nossa imunidade ela falhou em detectar uma célula que estava se multiplicando de forma anormal. Então, o normal é que a nossa imunidade identifique uma célula que está se multiplicando de forma anômala e que ela vá lá e elimine essa célula que está tendo essa multiplicação de forma incorreta. O câncer ele vai acontecer nessa situação. A nossa imunidade, por alguma razão, falhou, ou pela questão ambiental, ou pela questão genética, ou pela soma dos dois. E essa doença, ela se multiplicou e ela vai vir a se disseminar caso a gente não faça nada. Então, a origem do câncer, ela tem uma relação imunológica. Para o restante do tratamento, isso vai ter uma importância da mesma forma. Até porque o tratamento quimioterápico, ele abala muito a imunidade e é esperado que em algum grau isso aconteça. Então, no que o paciente puder estar com a imunidade dele ok, do ponto de vista alimentar, atividade física, descanso, a questão do estresse, na medida que ele possa controlar melhor isso, ele só vai ter benefícios em relação ao seu tratamento e também pensando em prevenção, em tese, essa pessoa vai ter menos doenças, né? A pessoa que se alimenta corretamente, que dorme bem, isso é fundamental, o sono
é uma questão muito importante. A pessoa que dorme, que se alimenta, que pratica atividade física, essa pessoa, ela está cuidando da sua saúde de forma preventiva, de forma muito importante. Que é o melhor dos mundos, né, doutor? Exatamente. A gente brinca, para quem não gosta da academia, ela se torna um remédio amargo. E só porque o remédio é amargo não quer dizer que a gente não vai tomar. Pois Eu é. não tenho nenhum esporte que eu gosto. Bom, então faz o que tu não gosta, porque algum tu vai ter que fazer. Existe alguma medicação que possa baixar a imunidade? A quimioterapia em si, ela afeta, né? Ela interfere a imunidade e por isso da gente ter tanto cuidado do paciente que está em quimioterapia, o uso de máscara, evitar ambiente fechado, evitar estar com pessoas que estejam sabidamente com quadros virais, alguns tipos de alimentos a gente tem que cuidar. Por isso da nutrição oncológica, que nos orienta também bastante em relação à alimentação durante o tratamento quimioterápico. Então, a quimioterapia, ela interfere e é esperado que ela interfira na nossa imunidade, né? Então, existem cuidados específicos que a gente vai ter que ter durante o tratamento. Eu tenho mais uma pergunta para ti, doutor. Quando a gente fala, assim, sobre cura, né? A gente ouve falar, tô curada. Quando que é essa cura? A gente sempre ouve falar muito assim, depois de 5 anos, tá curado. Mas o que é essa cura? O que vocês consideram curado o paciente oncológico? Existe esse número um pouco mágico, assim, em relação ao 5º ano, né? Em relação ao tratamento após os 5 anos. Depois que se passam 5 anos da conclusão do tratamento, a chance dessa pessoa vir a ter um retorno da doença, ele passa a ser muito baixo. Então, a gente considera essa paciente, uma paciente oncologicamente curada. Em relação ao câncer de mama, tá? Ela sempre, principalmente na paciente que a gente preserva a mama, sempre vai haver um risco maior que nas outras pessoas de que apareça uma doença nova ou a recidiva da mesma doença que ela tratou, mesmo após os 5 anos. Mas esses 5 anos é o período que existe uma probabilidade maior disso vir a acontecer. Por isso que após os 5 anos a gente considera a paciente curada, porque a chance da doença voltar passa a ficar muito baixa. Mas ela existe e ela é inclusive um pouquinho maior do que nas outras pessoas que nunca tiveram o diagnóstico, né? Mas o 5º ano ele tem essa magia, vamos dizer assim, em relação a gente considerar a paciente curada, porque o risco dela se aproxima muito ao risco das outras pessoas que não tiveram doença nunca. E o consumo de álcool e cigarro, qual é a relação deles com o risco do câncer? O consumo de álcool, ele em determinado momento, a ciência havia dado doses seguras, inclusive recomendáveis em relação ao consumo de álcool. Hoje isso caiu por terra, né? O consumo de álcool, não há um nível seguro para o consumo de álcool em relação à ocorrência de doenças. Por que em relação ao álcool não há esse consumo seguro? Talvez em algumas doenças ele até trouxesse algum tipo de benefício em relação àquela doença específica, mas se analisa em relação não só ao dano específico de uma doença ou outra, mas o dano na vida da pessoa e os riscos dela vir a desenvolver um quadro de adição, o risco social em relação ao consumo de álcool, em relação a consumir álcool e dirigir, consumir o álcool e se envolver em situações de risco, como direção, briga, acidentes. Então, o álcool ele não é só o risco relacionado a uma determinada doença específica, mas existe todo um quadro social que traz o risco junto com o consumo de álcool. Então, especificamente em relação ao álcool, a gente tem essa peculiaridade. Não existe uma dose segura e recomendável para o consumo diário. Em relação ao cigarro,
Especificamente em relação ao câncer de mama, nunca houve um estudo que associasse esse risco direto do uso do cigarro com o aumento do índice de câncer de mama, especificamente. Mas o cigarro é um hábito de vida que não é bom, né? Ele vai nos trazer outros riscos, não necessariamente o câncer de mama, mas os principais seriam o risco relacionado ao câncer de pulmão e o câncer de bexiga e os riscos cardiovasculares, né? Então, que aumentam de sobremaneira e é importante como um hábito ruim que a gente possa abandonar ele como um hábito diário. Ele nos traz uma série de fatores que nos prejudicam, né? Certeza. Qual é aquele erro que o senhor mais gostaria que as mulheres parassem de cometer quando o assunto é a saúde? É o quem procura acha. Então, o quem procura, eu não vou fazer tal exame porque quem procura acha. Eu já vi uma frase, doutor, que dizia que quem procura, cura. Então, Exatamente, quem procura acha na hora certa, quem procura cura. Então, a gente não é viver uma obsessão. Existe já a ciência já nos disse o que a gente tem de benefício em relação a exames de rastreamento. Alguns exames que a gente precisa fazer, mesmo que a gente não esteja sentindo nada. Exames que a gente faz para prevenir e para diagnosticar uma doença no momento onde a gente consegue curar ela. Então, a gente não precisa ficar procurando realmente coisas que não existem ou que não vão nos trazer benefício. Mas o médico que a gente vai todo ano, ele vai saber nos informar o que a gente pode fazer para naquela faixa etária que a gente está naquele momento, a gente possa trazer uma segurança a mais para a gente. Então, quem procura certo, acha no momento certo. A gente tem que procurar um médico e ele vai saber nos orientar o que a gente pode fazer para que a gente melhore a nossa saúde, né? Com certeza. Existe alguma coisa que as mulheres costumam ter vergonha de perguntar ao consultório, mas deveriam de perguntar? São tantas perguntas. Isso depende de uma pessoa para outra. Algumas têm medo de perguntar coisas ou medo da resposta. da resposta. Às vezes elas não querem fazer um determinado exame, então não perguntam porque sabem que a gente vai dizer que tem que fazer. Ou perguntas relacionadas ao dia a dia, ou estão comendo algo que não pode, ou o tratamento daqui um pouco interferiu na relação com o marido, e aí tem vergonha de perguntar de que forma isso pode melhorar. Às vezes, inclusive, na relação com as pessoas da casa, isso interferiu no meu humor, eu briguei com a minha sogra, eu briguei com a minha vizinha, e aí quer saber como pode melhorar, e aí fica com vergonha de contar o que ela percebe. Então, existe uma série de perguntas, e aí depende do que está incomodando cada pessoa, e depende também de como cada pessoa é, e que faz com que as pessoas deixem de perguntar e acabam não conseguindo receber essa ajuda, né? Então, toda pergunta ela é importante, e havendo a dúvida, ela tem que ser sanada. E a gente está ali para isso. Então, não existe pergunta boba, nem pergunta que deva nos envergonhar. Se a dúvida existe, é porque a gente precisa tirar ela. Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta pro doutor aqui, fugindo um pouquinho agora, acho que tem tudo a ver também. E também é para mulheres que não passaram pelo tratamento oncológico, mas vai chegar um momento na vida, mas muitas pacientes que passaram pelo câncer de mama entraram na menopausa. E é um furacão que chegou. Depois do tratamento, do furacão do tratamento, e aí o vento baixou, as águas se acalmaram e muitas acabam entrando na menopausa precoce, ou as mulheres que vão entrar no tempo certo. O que tu diria, doutor, para as mulheres que estão na menopausa? O que fazer? Porque, assim, às vezes a gente não sabe
para que caminho a gente vai. Por mais que a gente vai na consulta, a gente pergunta, a gente tem as respostas, mas é uma mistura de sentimento, é um caminho tão esquisito. Eu acho que é essa É. palavra, assim, porque é uma confusão que dá. Porque muitas das pacientes oncológicas, a falta de hormônio afeta absurdamente, né? Sim. E aí tem a perimenopausa, né? E aí tem essa preparação, mas a paciente oncológica, ela não teve esse tempinho aí para ela Uhum, assimilar. não, Ela não. caiu ali e ela precisa se virar. Então, como ter um pouco de qualidade de vida na menopausa? Porque a mulher perda de memória, é falta de libido, é um cansaço diferente, assim, no dia a dia. É uma mudança de humor, tu acorda super feliz, de meio-dia tu quer gritar com meio mundo, daí no final da tarde, assim, tu começa a dar uma melhoradinha. A insônia também é um problema que eu acredito que são sintomas meio geral, assim. Eu não sei se para paciente oncológica ou para mulher que vai entrar na menopausa que não passou pelo tratamento se muda alguma coisa, mas enfim, poderia nos esclarecer um pouco sobre a menopausa? Sim, esses sintomas relacionados à menopausa, todos esses que tu falou, eles fazem parte, né, do quadro relacionado ao climatério, né, à menopausa. E o que diferencia bastante em relação à paciente oncológica é exatamente isso que tu falou, é que isso pode acontecer de forma brusca, porque principalmente se a paciente ainda estaria longe do momento que isso aconteceria, então isso não aconteceu de forma gradual. Ela foi lá, fez a primeira quimioterapia e já começou a sentir todos os sintomas de forma abrupta. Ela não teve um sintoma que foi crescendo, isso começou já de forma intensa. A gente tem toda uma restrição relacionada ao uso de hormônios na paciente que está em tratamento ou que passou por um tratamento relacionado ao câncer de mama. Então, diminui o nosso arsenal para o controle e para amenizar esses sintomas relacionados à menopausa. Os calorões, que talvez seja a queixa mais frequente, né, relacionada à menopausa, e que, sem dúvida, respondem muito bem ao tratamento hormonal na paciente oncológica que teve o diagnóstico e passou pelo tratamento de câncer de mama, a gente não pode usar, ainda que a doença que ela teve não fosse hormônio sensível, que a doença não tivesse receptores hormonais. Na paciente com histórico de câncer de mama, a gente não pode usar hormônios. Então, a gente precisa lançar mão de alternativas. A primeira questão em relação à menopausa, o que mais vai ajudar essa mulher é a atividade física. Aí de novo, ó. Voltou. Assim, todos os estudos que a gente tem, isso de longa data, mostra que isto abranda o sintoma de forma mais eficiente que a gente possa ter. Fora o auxílio no controle do peso, no controle de marcadores relacionados a colesterol, glicemia, que na menopausa começam a ficar mais difícil também de controlar. A atividade física vai auxiliar em tudo isso. Vai auxiliar na libido, no sono, nos calorões. Então, não existe tratamento relacionado à menopausa sem a inclusão da atividade física. Fica muito restrito, principalmente nas pacientes que a gente não pode usar o hormônio. Então, a atividade física ela seria o primeiro. Em relação ao ressecamento vaginal, hoje existem géis que a gente usa como hidratantes vaginais que não têm a presença de hormônio e que é uma das alternativas que a gente tem em relação a esse sintoma especificamente. E a gente também tem a terapia com laser, que auxilia no ressecamento vaginal. Em relação aos fogachos, aos calorões, a gente possui medicações que inicialmente eram usados como antidepressivos, mas que se viu que nas mulheres que estavam na menopausa e estavam fazendo uso dessas medicações, se via que elas tinham melhora nesses sintomas também, auxiliando também nos sintomas de humor relacionado à menopausa, que também atrapalham.
Então, às vezes, na paciente que não pode usar hormônio, a gente usa essas medicações que primariamente seriam usados como antidepressivos, a gente usa para o controle dos sintomas relacionados à menopausa. E que a gente também vai ter que ter um cuidado, porque algumas dessas medicações interferem no uso dos bloqueadores hormonais, como tamoxifeno, anastrozol. Então, não é qualquer um que a gente pode usar. Então, tem todo um cuidado para que a gente possa amenizar esses sintomas sem atrapalhar o tratamento ou sem agregar um risco que ela não possa estar sendo exposta, como o tratamento hormonal, né? Doutor, eu queria terminar a nossa conversa com uma pergunta um pouco diferente. Nós estamos começando hoje o programa e que pretende levar informação, prevenção para as pessoas. Se o senhor pudesse deixar apenas uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, qual seria? Eu, como mastologista, não posso deixar de deixar a mensagem da mamografia, que é o exame que salva vidas, que hoje não tem por que a gente não fazer, né, o exame após os 40 anos. O SUS nos oferece isso, o convênio vai cobrir isso, o clínico geral pode pedir, a enfermeira pode pedir o exame no SUS. A gente tem até uma questão da Sociedade Brasileira de Mastologia com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fala em iniciar após os 50 anos e a Sociedade Brasileira de Mastologia fala em torno de 40. Mas se a gente for ao posto de saúde, der as justificativas que forem necessárias, essa paciente vai fazer o exame com 40 anos. Então, todo mundo pode, deve e precisa fazer a mamografia após os 40 anos, e essa é a mensagem mais importante que eu, como mastologista, tenho que deixar para o pessoal de casa hoje, que é realizar a mamografia anualmente após os 40 anos. André Lise. Bom, quero agradecer, né, nossos ouvintes assíduos, né, que estou muito emocionada e muito alegre, né, por estar com o Dr. Túlio aqui, a Ana, nossa assessora de imprensa, o nosso vice-presidente Tarcísio, que vai conduzir aí todas as quinta-feiras. Muito obrigada a todos e tenham um ótimo dia. Eu quero agradecer o espaço, a oportunidade. Agradecer ao Dr. Túlio por sempre aceitar o convite, sempre está disposto. Um agradecimento à CAPC, porque é um espaço onde a gente tem a oportunidade de servir. Eu acho que não tem... Uma das coisas legais dessa vida é a gente poder servir ao próximo. Acho que é uma coisa que nos transforma, que nos preenche, seja qual for, uma profissão como médico ou como um voluntário, seja qual for. Quando tu tem a oportunidade de fazer a diferença na vida do outro, a gente se transforma como ser humano. E agradecer ao Dr. Túlio também, eu como uma ex-paciente oncológica, agora já tive alta e falo isso com muito orgulho, e se tiver alguém ouvindo, não desista, siga em frente, confia um dia de cada vez e vai dar tudo certo. Isso mesmo. Agradecer então os profissionais que existem e que estudaram e dedicam a sua vida a trazer a vida das pessoas de volta, no sentido de mostrar o caminho e qual é a melhor alternativa, seja qual for o tratamento. Como é bom saber que tem gente que nasceu para isso, né? Tem talento para isso e estuda para poder entregar a vida da pessoa de volta depois de um tratamento, que é o que a família espera, que é o que os médicos esperam, e quem está passando por isso também tem uma oportunidade de seguir sua vida. Eu acho que é uma época, isso. né? O tempo que tu tá fazendo o tratamento oncológico, aquele momento é muito importante, né? Que as pessoas entendam que a CAP mesmo, ela vem para fazer esse acolhimento, né? As pessoas precisam, né, desse acolhimento, porque eu digo por mim, pela Ana, né? Nós fizemos o tratamento, sabemos o que é o tratamento, sentimos na pele, eu senti a minha mãe, eu perdi com 38 anos, tive mais 2 tias, né, com câncer de mama, então, assim, a gente sabe a dificuldade, então, assim, não fica com vergonha, tá na tela aí o telefone, Instagram, né, Ana? Da CAP. Ana pode falar também. Posso falar sim, a gente tem os nossos contatos aqui, o WhatsApp é 51 99556 3058,
Nós temos o nosso site www.acapc.com.br e o Instagram @acapc2022. Então, a partir desses dois meios aqui de comunicação, vocês podem entrar em contato e a gente pode passar todas as informações e dúvidas que tiverem sobre o nosso projeto, o nosso trabalho e o que nós oferecemos. Isso aí. Dr. Túlio, muito obrigado por aceitarem o nosso convite, por tantas informações importantes com a gente aqui. Joia, eu agradeço muito o convite, para mim é uma honra, é um prazer, é muito agradável a gente poder conversar sobre isso, a gente sente uma coisa boa de poder ajudar, é muito legal a gente poder estar aqui e vou estar sempre à disposição aí para que vocês me chamem e eu vou vir com prazer. Quero aproveitar também para botar à disposição o Unimama, que é um serviço de mastologia que a gente tem no Hospital da Unimed, que está à disposição da comunidade toda, não só para quem tem o plano de saúde, mas a todos que queiram buscar algum tipo de atendimento. Esse serviço ele é aberto, tá? Ele acontece dentro do Hospital da Unimed e a gente está com tudo muito organizado, tá muito bom de trabalhar esse atendimento lá. Por a gente ter tudo à nossa disposição, tá fácil de obter exames, de obter consultas, então tá um lugar de bastante qualidade para a gente oferecer para a nossa comunidade. Uhum. Eu acredito que esse é justamente o propósito do programa da rádio da CAPC pela vida. Conversar sobre a saúde de uma maneira simples, acessível e sem medo. Queremos que você que está ouvindo saiba que a informação também é uma forma de prevenção. Queremos também aproveitar para relembrar que a CAPC está à disposição da comunidade, oferecendo apoio, acolhimento, desenvolvimento, projetos e voltados às pessoas que enfrentam o câncer. Agradecemos também a nossa diretora e a presidente Andrelise Hermann pela participação nesse primeiro programa, a Ana, que está aqui com a gente também, e principalmente aos nossos ouvintes que estão conosco nesse momento, que vão ler daqui um pouco a mais também, aí o programa, que vai ficar nas redes sociais da rádio, tanto pelo Facebook como no YouTube da rádio, estará à disposição da comunidade. Também agradecemos aí a você, dessa forma carinhosa de receber a gente na sua casa, no rádio que está escutando aí, no seu radinho, Então, muito obrigado. Esperamos encontrar você novamente no próximo encontro, trazendo novos convidados, novos assuntos, informações para cuidar da saúde de vida. Informação, prevenção e acolhimento é o nosso propósito. Um grande abraço e até a próxima, ACAP pela vida.